dólar é uma importante moeda criada pelos Estados Unidos da América. Apesar de ser uma moeda norte-americana, é também uma moeda com importância internacional. Mas nem sempre foi assim. Quando foi criado, o dólar não era uma moeda digna de crédito pelos outros países. Isso porque eles não confiavam nos Estados Unidos. De fato, quando o dólar surgiu, ele era emitido por vários bancos, ou seja, não existia um controle governamental da emissão da moeda. Enfim, atualmente, o dólar é usado como reserva internacional por diversos países. Também é considerada a moeda internacional de maior importância. Essa consolidação só foi possível depois da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos surgiu como uma potência mundial. O que é o dólar? O dólar foi criado pelo governo norte-americano e, por isso, é conhecido principalmente como a moeda oficial dos Estados Unidos. No entanto, o dólar é também a moeda do Panamá, El Salvador e Equador. Além desses, a moeda é usada em outros países como fundo de reserva, isto é, parte dos lucros das empresas, que não são gastos com despesas só ou dividendos, e que são depositados como uma espécie de dinheiro reserva. O símbolo usado para o dólar no geral é o S, assim como as demais moedas. Contudo, o Fundo Monetário Internacional prefere utilizar o símbolo US dólar. Outra possibilidade é o símbolo USD usado, principalmente, na Bolsa de Valores. Veja como surgiu o dólar. Para entendermos como o dólar surgiu, precisamos voltar em 1776, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, 1975 a 1783. Foi nessa época, devido à necessidade de financiar a guerra e fomentar a nação, que o dólar foi criado. Porém, somente em 1786 as 13 colônias independentes, através do Congresso Continental, adotaram o dólar como moeda nacional. Já o nome dólar veio da palavra Taylor, que era uma moeda feita em Joachimsthaler e circulava na Europa. No entanto, os Estados Unidos não contavam com nenhuma lei em sua Constituição que visasse o controle da exclusividade da emissão da moeda, o que levou a um cenário caótico, já que qualquer pessoa pode abrir um banco e emitir dinheiro. Ou seja, a falta de controle estatal fez com que vários bancos surgissem e as mais diversas formas de pagamento foram adotadas. Além disso, várias moedas coloniais se misturavam ao dólar. Inclusive, a falta de um banco nacional fazia com que o governo federal tivesse que realizar suas transações por meio dos estabelecimentos privados ou em espécie. Em resumo, as formas de pagamento estavam uma bagunça e os demais países viam essa situação com maus olhos. Mas como resolver essa bagunça da moeda dólar? Controle de emissão. Para exercer o controle da emissão do dinheiro, em 1792, foi aprovada a Lei Mint. Mas mesmo com a lei, muitas outras moedas coloniais ainda circulavam. Em 1840 foi criado o Sistema de Tesouro Independente, pelo presidente Martin Van Buren. Desse modo, as operações financeiras do governo eram realizadas por meio das suas agências em todo o território nacional. O problema é que, como não se tratava de um banco, ele não pode emitir dinheiro. Logo, as despesas e lucros governamentais tinham que ser efetuados sem ouro ou prata, e o Estado não podia fazer desembolsos que fossem além dos impostos arrecadados, a menos que se voltasse para as obrigações subscritas em ouro.
Em 1861, durante a Guerra Civil, o governo passou a emitir notas, chamadas de demand notes, que tinham a possibilidade de serem trocadas por ouro. Entretanto, devido à escassez do ouro, a troca teve que ser suspensa. Dessa forma, a guerra foi financiada pela emissão de notas do Tesouro, que não tinha lastro e eram baseadas apenas na confiança no governo. Essas notas ficaram conhecidas como greenbacks, que traduzindo seria notas verdes, ou verdinhas. Ou seja, esse nome popular há tantos anos, ainda é usado hoje em dia, ao se referir ao dólar. Inicialmente as greenbacks tinham um limite de 433 milhões de notas emitidas. O dólar 1,18% norte-americano completou 230 anos. O Coinage Act de 1792, aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2 de abril daquele ano, estabeleceu o dólar como unidade monetária do país, substituindo uma diversidade de moedas que circulavam pelos estados recém-independentes. A lei foi assinada pelo presidente George Washington, que mal poderia imaginar que um dia teria o seu rosto estampado em uma nota de $1 e nas moedas de 25 centavos. E, hoje o dólar é a moeda mais importante do mundo. E o que fez o dólar se tornar tão importante? Até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos não eram a potência que todos conhecem hoje. O conflito durou 4 anos e trouxe consequências graves para a Inglaterra, que tinha um papel de líder da economia mundial. E aí os Estados Unidos ganharam terreno para participar mais do comércio internacional. Mas foi durante e depois da Segunda Guerra Mundial que o dólar se tornou uma referência para a economia. Nessa época, o resto do mundo já olhava de outro jeito para os norte-americanos, com, digamos, mais entusiasmo. Com a ajuda dos Estados Unidos financeira para reconstruir a Europa, destruída pela Segunda Guerra Mundial e outros eventos, ajudaram os Estados Unidos a ser uma grande e poderosa potência mundial. Assim está até nos dias de hoje com suas riquezas industriais, influenciando o mundo todo. E sua moeda, o dólar, se tornando a moeda mais importante do mundo, afetando o dia a dia das pessoas diretamente e indiretamente. No preço dos combustíveis e alimentos. Então vimos que a moeda dólar se tornou em 230 anos de existência, a moeda mais poderosa e importante do mundo. Mas, será que o dólar vai ser uma moeda poderosa assim para sempre? Com novas potências mundiais surgindo, um deles a China, deixem nos comentários o que você acha.